Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando mais um Gourmet na TV, depois do hiato de ontem, que nós tivemos aquele Grenal com um final não muito feliz. Grenal ou Brigal? Brigal, né, Pipe? Né? Bom, vocês viram que nós estamos um programa diferente hoje, aqui nos canais 524 e 24 da RDC TV, o programa de gastronomia diário Gourmet na TV. Eu sempre digo para vocês que é ao vivo. Hoje esse ao vivo é muito mais humano, em função do nosso estúdio que está diferenciado, além do meu amigo Caporal que está ali, que vai nos fazer, já preparou uns bolinhos de bacalhau que o Beto já está aguardando com toda a sua plenitude. Nós temos aqui algumas presenças maravilhosas, principalmente em função da vinda a Porto Alegre do Dias Lopes. O Dias Lopes é uma lenda jornalística no Brasil. Eu, na verdade, eu só conhecia de nome, eu tenho 2 ou 3 livros dele em casa. Um deles A Canja do Imperador, que é uma obra clássica da gastronomia, da literatura gastronômica do Brasil. Eu recomendo para quem não viu, é um livro editado lá pelos idos do século passado, lá por 80 e poucos, 90, não sei eu, mas eu tenho como um clássico da literatura gastronômica brasileira. O Dias Lopes é essa pessoa maravilhosa aqui do lado, ao meu lado. Ele é jornalista, formado em Direito, jornalista, ele nasceu em Dom Pedrito. Morou 10 anos em Porto Alegre. Morou 10 anos em Porto Toda Alegre. A formação é feita aqui. Aqui em Porto Alegre, depois se mudou para São Paulo, onde ele exercitou o jornalismo de primeira linha no Brasil. Além dos livros que escreveu, são 12 livros, se eu tenho ideia, não é isso, Dias? 14 livros, né? Eu disse, eu tenho 2 ou 3 em casa em função da gastronomia. Ele foi editor durante muitos anos de uma lenda lenda gastronômica em Porto Alegre, no Brasil, que é a revista Gula, né, que eu tenho a coleção da Gula até hoje, né? Sem dúvida. E exercitou também o jornalismo na revista Veja, onde foi um dos seus, eu acho um dos fundadores da Veja, tem impressão. Né? E de qualquer maneira, eu estou fazendo rápidas pinceladas da vida do Dias. Posso fazer um parênteses? Pode fazer, deve. A Gula está de volta. A Gula está de volta? Está de volta. Ela foi comprada por um grupo português e eu vou colaborar. Não sei o que eu vou fazer na revista, não fui convidada. No segundo semestre ela volta a circular no Brasil. Perfeito. Que bom, boa notícia alvissareira e, aliás, em primeira mão, nós estamos efetivamente precisando. Bom, nós resolvemos fazer o programa, como sempre digo para vocês, esse programa, o Pipe e eu começamos aqui na televisão, sempre dizendo, e eu continuo repetindo o Pipe todos os dias, que esse não é um programa de receita, é um programa de gastronomia. Nós temos que desenvolver, incentivar e valorizar as pessoas que estão nesse nosso ramo. Fala no microfone aqui, senão ninguém vai te ouvir. É isso mesmo. Tá bom? Essa é de valorização das pessoas que estão nesse nosso ramo, dessa arte, essa beleza que é a gastronomia. Perfeito. Então, com esse espírito, nós estamos fazendo o programa de hoje. O Caporal elaborou uns bolinhos de bacalhau. Vocês, receita de bolinho de bacalhau, tem não só em algum livro tem um livro do Dias Lopes, que é O Bacalhau, que não tem, que vocês podem, né? O bacalhau está aqui, né? Onde tem, inclusive, uma história muito interessante. Fala. Tem a história da Grace Kelly. A Grace Kelly teve um mordomo, ela morou temporariamente em Paris, alugaram lá deve ter sido uma castela, uma casa. Isso antes de casar com o Rainier ou depois? Não, já casada. Está casada. Mas alugar uma casa em Paris, para eles era meio normal. Ela alugou porque os filhos estudavam em Paris e ela alugou uma casa para eles morarem e estudarem lá. E ela tinha um mordomo português. Pois não. Esse mordomo português ensinou a Grace Kelly, que não comia frituras, a comer bolinho de bacalhau. E ela oferecia aquilo para personalidades que iam à casa dela, inclusive o Frank Sinatra, que adorou o bolinho de bacalhau. Quem é que não gosta de um bolinho de bacalhau? Eu conversei com o mordomo, já velhinho, né? Sim. Em Lisboa, acho que já falecido, né? Ele me contou essa história.
Que coisa impressionante. É uma história confirmada pelos livros. Que coisa. Eu não fiz ainda a referência a Maria Tereza pensando que é uma glória. Vocês tantas vezes que veem esse programa... Uma glória mesmo. Vocês que veem esse programa todos os dias ou eventualmente sabem que pelo menos a cada um sim, um não, eu falo na Maria Tereza. Então não tem problema. Eu sei. Não, vocês são muito, muito queridos comigo. Eu sou muito bajulada por vocês. Assim. Mas com méritos, né? Com méritos, né? Aliás, inclusive, eu já vou adiantar que ontem nós fizemos uma janta com o Dias, com a Maria Tereza, Dias Lopes, a Maria Tereza, que é a esposa dele, né? E ela fez uns docinhos. E alguns nós não conseguimos liquidar com ontem. Então tá aqui, olha, aqui no final do programa eu vou provar na frente de vocês esse merengue que é imbatível, não existe igual no mundo, da Maria Tereza. Eu posso fazer um elogio? Pode, deve. Espontâneo. Olha, eu estou na gastronomia desde, vamos fazer a conta, desde 90, quando eu voltei da Itália, morava na Itália, trabalhava lá. E eu conheço na gastronomia as principais autoridades, os principais personagens aí da gastronomia brasileira, né? Da patisserie, da cozinha brasileira. Eu não conheço cozinheira melhor que a Maria Tereza. Doceira melhor que ela. É a maior doceira do Brasil. Maior doceira do Brasil. Bom, então... Tem uma linha de doces particular que é só dela, que são luso-brasileiros, né? É a maior doceira, sem nenhuma dúvida. Então vocês veem que o Dias Lopes está falando isso e eu não estou fazendo lorota cada vez que eu falo na Maria Tereza. Digo, pô, Maria Tereza que não aparece, aquelas coisas, eu falo sempre no programa aqui. Acontece que vocês, quando chega alguém, eu gosto muito de fazer doces, né? Então, assim, ó, se eu não fizesse os doces para vocês não iam conhecer. Claro. Então é uma forma de eu estar sempre presente entre todos. Mas a gente está muito feliz do Dias de estar em Porto Alegre e a gente, hoje em dia, a culinária, a gastronomia está muito, muito valorizada. E uma coisa assim, de que quem quiser saber a história de cada prato, de várias coisas, o livro do Dias é fantástico. Aqui nós temos vários livros, então assim, nesse último livro, Dias, o que eu observei é que as tuas histórias, a tua documentação está maior. Antes era um trecho menor, agora tu está fazendo mais. Então a tua pesquisa está sendo muito maior e isso é muito rico para nós. O Dias não é só o livro de gastronomia, ele mistura a história com a gastronomia. E a Andréia, a esposa dele, ela experimenta muito também as receitas. As receitas são... Agora, esse último livro que tu fizesse foi feito com o Máximo Ferrari, né? Sim. Que também é uma lenda, né? Claro. Eu tô com um livro na mão aqui, que é esse livro Giro de Itália, né? Ele é um livro impressionantemente lindo, né? Uma capa maravilhosa. Uma capa maravilhosa. Ele tem detalhes aqui incríveis e realmente, como falou a Maria Tereza, participa o Máximo Ferrari, que foi dono durante muitos anos. O Máximo Ferrari é ele que faz as receitas, né? Durante muitos anos. Ele teve o restaurante Máximo ali da Alameda Santos, né? Na Alameda Santos, quase na frente do Rubaiá ali. Não era isso? O Rubaiá, né? Exatamente. E eu aprendi ainda em São Paulo, guri, né? Eu chegava lá e ele estava sempre no restaurante. E ele trabalha, impressionante. E quando ele inaugurou o restaurante, foi em 76, né, Dias? Em 80 eu estive em São Paulo e ele convidou para a gente ir almoçar lá e aí nos mostrou o restaurante. Naquela 80 já foi construído, que ele morava no último andar e de cima ele só descia ao meio-dia, porque lá ele via todo o restaurante e controlava todo o trabalho dos funcionários. Ele é fantástico. É bom, e o livro eu recomendo, então. Me diz uma coisa, Dias, este livro especificamente, na cultura esses dias eu estive olhando, tinha alguns livros teus, né? Aliás, a Cândido do Imperador, eu tenho a impressão que eu tenho comprado lá, na livraria, né? Agora, esse nosso Sabores da Itália, aqui em Porto Alegre, a gente consegue? Não está à venda, não. Esse livro foi uma encomenda do governo da Itália. Ah, pois não. Para um evento um evento de gastronomia que eles promovem anualmente, em outubro, mais ou menos. Pois não. E esse livro é um livro que trata a Itália tem 20 regiões, ou seja, 20 estados. Perfeito. Esse livro trata da gastronomia de cada uma dessas regiões e tem um prato representativo, né? Perfeito, de cada região. Exatamente. Né?
Cada região. Divulgação da Itália de sua gastronomia. Sua gastronomia. O livro é do governo. O governo, ele que distribui. Aliás, eu acho que já distribuiu todo. Esse livro está muito bonito. Eu me apaixonei por essa capa. Essa capa preta, fosca, com essa parte. Já serve, estou mostrando aqui na televisão, já serve inclusive para exemplo para uns próximos aí, né, Pipe? Exatamente. O que tu acha? Fiquei com inveja. De ver uma capa tão inveja saudável. Tá bom. E daí, Pipe, como é que nós vamos no nosso time aí? Bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um break aqui no nosso Gourmet da TV. Vamos continuar com o nosso bate-papo em seguida, com o Dias Lopes, aproveitando que ele está aqui do nosso lado. Enquanto o Caporal está tratando ali dos bolinhos, que foi o motivo, está aqui, ó. Então nós voltamos em seguida com o Gourmet da TV, sem bolinho pro Beto. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV, com a Maria Tereza, o Dias Lopes e o Pipe da Mota, né? Eu não precisa nem estar apresentando o programa, aliás, não estou nem apresentando, estou deixando eles trabalharem aqui com toda a tranquilidade para nós demonstrarmos como é a grande gastronomia, inclusive na literatura. Eu queria, nós temos várias coisas para conversar. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, eu sabia que ele me cortar, eu ia falar outra coisa, mas já me cortou, deixa, corta. Eu queria fazer uma pergunta para o Dias. Faça. Dias, por que esse livro que eu estou com ele na mão, A Rainha que Virou Pizza? Bom, a melhor das pizzas, a rainha das pizzas, é a pizza Margherita. Margherita, sem dúvida. É a Margherita. Margherita era casada com o rei Humberto I da Itália. E foram a Nápoles e um pizzaiolo preparou uma pizza que tinha lá as cores da bandeira da Itália. Foi chamada de Margherita, não, Margherita virou pizza. Então é uma brincadeira também. O bonito dos livros é que ele, de um pequeno fato, ele faz uma grande história. Sem dúvida. Então, essa é a minha pizza preferida, inclusive. Na verdade, aqui a melhor de todas. Mais de uma vez aqui no programa, quando se fez pizza, quando o convidado se fez pizza, eu sempre dou uma referência para os espectadores também com relação à pizza Dias Lopes. Eu sempre digo o seguinte, olha aqui, ó, se vocês querem, sabe, o que se fez com a pizza no Brasil é uma loucura, quer dizer, pizza de capu-açúcar, pizza de tapioca, lá sei que nós já fizemos pizza de qualquer coisa, chocolate com brandy, tem de tudo aqui no Brasil. Nutella, é uma loucura, né? Mas de qualquer maneira, aqui eu sempre digo no programa e digo nas pizzarias, nós vamos de vez em quando até juntos, né, Pipe? Eu digo assim, tem que se pedir a Margherita para saber se a pizzaria é boa, porque se a Margherita não tiver em condições de não for... Primeira Margherita para saber se a pizza é boa. Essa é a regra, aliás, que eu tenho dito, inclusive, no programa. Bom, entre essa referência do Pipe, do livro A Rainha que Virou Pizza, e a explicação, aliás, muito coerente e vamos dizer assim, ilustrativa do Dias Lopes, eu também queria fazer uma referência a um outro livro dele, que está aqui na minha mão, O Arroz, que é um livro editado pela Melhoramentos, que diz arroz, assim cozinha a humanidade. E entre esta humanidade que está cozinhando arroz no livro do Dias Lopes, nós temos aqui uma figura absolutamente conhecida nossa, né? Mora no coração de grande parte dos iniciadores da gastronomia amadora em Porto Alegre, né? Que se chama Jarbas Duarte Pestano, que vem a ser marido da Maria Tereza, né? Há no mínimo uns 60 anos, mas não quer dizer nada. O Jarbas é uma figura tão querida e foi o cozinheiro de primeira hora, quando ninguém cozinhava, né, Pipe? O Jarbas já estava presente, a comida gaudéria. Ele é o cara para fazer um peixe. É um peixe. Um peixe, aliás, que é pescado, ele é maravilhoso. Peixe de rio, então, peixe de água doce, ele tem algumas receitas nos livros, dos dois livros que ele publicou, maravilhosos. Mas ele, além da cozinha gaúcha, da língua ao rabo, pintado ao surubi. É isso aí, ó. O Máximo Ferrari disse, não, só isso não me vale, dizer. Não, mas o livro foi também muito bom. Jarbas, tu tá nos vendo aqui, ó. Estamos aqui falando de ti. Tá bom. O meu livro... Neste livro aqui também tem um bolo
Qual é a história do bolo do Papa João XXIII, bolo de frutas? Ele tem uma receita do Tem Papa. um bolo feito. Papa Paulo João Paulo II. Quem é que fez esse bolo? Relate aí, por favor. Não, como ele é meu amigo, né? Olha, foi a Maria Tereza. Vamos então, lá. Ela está em todos os... Eu acho que tu é amigo do Dias, hein? É muito amigo. De ti também, porque também tu me fizeste uma homenagem num livro. Mas quando o Papa Paulo II esteve em Porto Alegre, a presidente do Juvenil, a Neymar, me pediu para fazer um livro. Deixa eu pegar para te não cansar. Pediu para fazer um livro, um bolo que o Papa vinha a Porto Alegre. E aí eu fiz um bolo que era o emblema do Vaticano. E, então era de frutas. E o Papa gostava de bolo de frutas, né, Dias? Então foi uma coisa assim, uma honra que eu tive, uma experiência maravilhosa. E a gente está sempre aí fazendo as coisas. Tá certo. Bom, então, deixa eu falar sobre o arroz aqui. Vamos falar sobre o livro O Arroz. Esse livro é um livro, como todos os meus livros, os capítulos são acompanhados de uma receita, e tem uma história e uma receita ilustrativa. E são receitas de arroz escolhidas pelo meu critério pessoal, né, as que eu mais gosto, ou as que eu conheço mais, né? E tem lá o arroz de carreteiro, que é o arroz da minha infância, né? Sim, Dom Pedrito. Dom Pedrito, né? E por que eu escolhi a receita do Jardim? Pela autenticidade, né? Perfeito. É um carreteiro verdadeiro, autêntico, né? Quando tu leste a receita do Jardim, Olhei. tu disseste, essa receita autêntica. É uma receita... Eu estou acostumado a ir nos lugares e me servir de arroz de carreteiro, especialmente em churrascaria, que se diz gaúcha em São Paulo. São Paulo tem todo mundo inventa, né? Tem uma sopa de tomate. Isso é uma O coisa, arroz é japonês? Ele é a origem do arroz? Né? Ele é asiático, né? Ele é asiático, né? Talvez chinês, né? Talvez chinês, né? Mas hoje Mas nós somos uns grandes produtores hoje de arroz. Assim. E de qualidade, né? E o Brasil não só tem arroz de qualidade, mas tem todo tipo de arroz, todos os tipos de arroz. Eu lembro que há anos Eu atrás... gosto muito de arroz. Anos atrás não tínhamos arroz para o risoto italiano. Hoje tem, né? Tem de grande qualidade. De boa qualidade, eu acho muitas vezes comparados aos próprios italianos. E o nosso arroz, ele é plantado, criado na água, né? Aqui, o daqui do sul. O nosso aqui. Todo irrigado. Grande arroz irrigado. Não é um arroz do seco, né? Tem o do seco, mas o grande arroz é irrigado, né? Com sabor, com tudo, com resultado gastronômico, culinário, né? Agora também tem aquele livro do sanduíche, né? Que eu achei muito interessante. Interessante, eu tenho esse livro. Estou fazendo, eu acho que uma coleção de livros, especialidade, de cada especialidade. Tem o de massas também, né? Tem o de massas. Eu estava vendo também, está muito interessante. Né? Eu vou contar uma história... Tem o do bacalhau, que tem receita brasileira também, né? Eu vou contar uma história com esse livro, Sanduíche, que eu tenho também, esse é um dos livros do... Eu não tenho todos, mas esse livro eu tenho. Aliás, o livro do Dias Lopes, eu vou repetir, esse A Canja do Imperador é uma obra de literatura, eu acho maravilhoso esse livro. Né? A Canja do Imperador é maravilhoso. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi o teu primeiro livro. É o meu primeiro, está esgotado, eu acho. Está esgotado, né? Eu mudei de editora. Por que o nome esse da Canja do Imperador? É porque é do Dom João VI lá. Não, Dom Pedro II. Dom Pedro II, eu troquei o... Dom Pedro II era Bragança, e no DNA dos Bragança está o gosto pelo frango. Pela galinha, pelo frango. Tu falaste isso, a canja, ela foi da onde? Não é nossa, não é portuguesa. Os portugueses trouxeram a canja lá da costa da Índia, da costa de Malabar. Pois é. Canja era um caldo de arroz. Eles trouxeram, mas eles inventaram a canja, né? Colocando a galinha que não havia galinha. O português põe galinha em tudo, né? Ou colocava, ou punha. Pois o nosso Dom Pedro II, ele era como todo Bragança, ele era um apreciador de galinha, gostava de comer carne de galinha, gostava muito, né? Eles tinham nas ementas dos palácios, sempre tinha alguma coisa com galinha. Era impossível não ter, todas. Tanto é que se diz que o Bragança, que não goste de galinha, não é filho de um Bragança, né? Tem um irmão do Dom Pedro I, que era o único que não gostava de galinha e tem a suspeita de que não seja filho do Dom João VI, né? Do irmão do Dom Pedro I. Né? E você tinha perguntado sobre por que
bom. Aí o Dom Pedro II, ele era louco por canja. Ele gostava mesmo de canja de macuco, né? Macuco é um pássaro selvagem, né? Isso. Nós temos hoje bastante, né? Eu não sei se ainda tem. Tem, aqui se encontra. É quase um peru, né? Isso mesmo. Ele gostava de canja de macuco. Ele, Dom Pedro II, em compensação, ele teve uma irmã que casou com o filho do rei Luís Felipe, né? O príncipe de Joinville, e casada, foi com o marido para a França e chegou lá e pediu canja de papagaio. Ela gostava de canja de papagaio. Enfim. Bom, mas ele gostava muito de canja, então eu conto a história da canja dele, e as cenas da vida dele. Ele ia ao teatro e antes do segundo ato, tem um intervalo da peça teatral, trazia uma canjinha para servia uma canjinha. E a peça só não reiniciava quando não terminasse a canjinha. Quando terminava a canjinha, reiniciava a peça. Você gosta muito de misturar a receita com a história, né? Isso aí faz parte da tua gastronomia. A história do homem é a história da comida e vice-versa. Eu fico um pouco indignado quando eu pego uma biografia, grande biografia de uma personalidade, fala-se tudo sobre essa pessoa, tudo, vida privada, etc. Só não se fala o que ela comia, o que gostava de comer. E isso mostra muito das pessoas, né? E a época também, né? E comida à mesa é um prazer. Aproveitando esse diálogo de vocês aqui, essas explicações maravilhosas que o Dias Lopes está nos trazendo, eu quero fazer uma referência sobre o sanduíche, este livro que eu tenho em casa, eu tinha alguns conhecimentos. Esses dias a minha professora de francês, eu faço uma aula normal de francês, ela é francesa, mora no Brasil há 25 anos, aprecia culinária, mas não cozinha, né? De vez em quando ela assim, agora, né, Jaqueline? E ela me disse assim, e o croque, nós falamos sobre culinária, alguma coisa, ela sempre separa alguns artigos da imprensa francesa para a gente tratar, ou ela trata ou de corrida de cavalo, ou de gastronomia, ou de direito, que são as coisas que eu estou mais envolvido no dia a dia, né? E ela esses dias me perguntou sobre o croque monsieur. E eu disse, olha, eu tenho um livro, eu tenho que procurar o livro, porque eu não me lembrava onde é que eu tinha lido, mas sabia que era um livro, era o sanduíche, né? E realmente, nesse livro Sanduíche, tem o croque monsieur, que é uma tradicional receita francesa, do início do século XX, quando, na Belle Époque, né? Em que os franceses inventaram essa... Mas esse croque monsieur não tem a francesinha aqui em Portugal. A francesinha é outra. outra. É uma imitação. Não, a francesinha é uma derivação. É uma derivação. A francesinha, na verdade, é uma derivação. Teve um senhor que era funcionário, ele trabalhava em restaurantes, em Paris, era garçom, ou trabalhava no restaurante. E se encantou com o croque monsieur. Chegou em Portugal e ele reinventou aquilo. Tem um truque de um molho, mas aquilo eu gosto, mas é uma refeição completa, imensa. Acho que a francesinha está aí também. Também, a francesinha também está no sanduíche também. Pessoal, nós temos que encerrar esse bloco, senão daqui a pouco não fatura o programa. O Antônio Ortiz, lá do Açul, não gosta, não tem propaganda, essas coisas todas. Então nós fazemos um break e voltamos em seguida com Dias Lopes, Maria Tereza Pessano e essa estrela do Pipe aqui, que está até mais calmo hoje, hein? Vocês viram? Hein? Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Pessoal, nós estamos começando o nosso terceiro bloco, infelizmente indo muito rápido o programa. Eu aproveitei, porque como você sabe, a gente sempre faz brinde no meio do programa, que é para não ter problema. A gente no brinde no final do programa parece despedida, né? Então nós estamos aqui nós temos que curtir, principalmente aproveitando esses momentos importantes aqui da gastronomia, né? Toma aí, Maria Tereza, né? Didi! Vem aqui, Didi. Vem aqui. Entra aqui, a Didi, a Diana Mota, que vocês conhecem de muito. Entra aqui, contra a televisão. Vamos lá. O Pipe tá com restrição médica, eu vou abrir um vinho para tomar um gole de vinho tinto ali para ti, né? Vinho do Dante. Dante esteve lá em casa agora entregando vinho para mim trazer. E é o vinho de produção dele. O Dante Arioli. Primeiro vamos brindar com o nosso espumante aqui, a Maria Tereza. Você é feito onde, São Giovese? É feito... O Giovese, ele é aqui onde é feito? Garibaldi. Ali não, de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves ali.
É Bento Gonçalves, na Vinícola Vaccaro. Tem essa história aqui, vamos só fazer um hiato na continuação do nosso programa. Eu já fiz referência esses dias ao Sangiovese, que vem sendo feito aqui na Serra Gaúcha. E esse vinho aqui, esse programa ninguém paga nada. Esse Dias Lopes não é propaganda, a gente fala do produto que a gente quer falar aqui. Tá? Até agora nós não temos essa restrição, né, Beto? Eu sempre digo isso aqui porque as pessoas pensam que tem claro, mídia e coisa. Merchandising. Então, merchandising, essa coisa toda. Aqui esse vinho, o Dante Arioli, que é especialista em vinho, nosso parceiro lá no União Cooks, na Bom Gourmet, ele trouxe umas mudas de Sangiovese, né? E começou a plantar com essa vinícola Vaccaro aqui no Rio Grande do Sul, ali em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, além de outros viticultores aqui que estão fazendo a mesma coisa. Uhum. E eles estão vindo desenvolvendo esse vinho há alguns anos e agora eles estão conseguindo chegar numa qualidade excepcional. Muito bom, muito bom. Muito bom. É a uva do Chianti. É a uva do Chianti. É. Pô, não adianta a gente falar alguma coisa, o homem sabe tudo, gente. Ele sabe tudo. Ô, Beto, eu vou ali abrir esse vinho. Vou passar pela frente da câmara, enquanto para tu não ficar seco, daí tu continua o programa com o Dias e com a Maria Tereza, que é para a gente poder não ter quebra de sequência, tá bom? Tá bom? Com licença, gente. Dias, como começou a tua vida de escritor de livros? Não, me interessa pela gastronomia. Bom... Tu começaste pela gastronomia? Foi pela gastronomia. Meus livros, na verdade, são livros de gastronomia histórica, né? Gastronomia histórica. Eu morava na Itália e fui à Espanha cobrir a reeleição do Felipe González. Isso foi em 89, 90. Eu fui lá, andei com ele pelo país inteiro e ficamos uma noite em Barcelona. Eu sempre tive um fascínio muito grande por livro. Fui a uma livraria. Eu sou um comprador compulsivo, compro livros sem precisar, né? E às vezes até repetir. Você tem uma biblioteca de quantos livros? Entre 6 mil a 8 mil livros, mais ou menos. 6 mil, não sei, 7 mil, não sei. Não sei. Porque a minha biblioteca não é classificada, ela tá do meu jeito, os livros são colocados... Mas aí tem uma curiosidade. Mas você gosta de cozinhar também? Não, eu não cozinho. Não cozinha nada? Não cozinho, não. Você junta o bom, o agradável e... Não, mas eu sou um técnico, um gerente de cozinha. Se me perguntar, vou falar tu, porque agora aqui tem o Rio Grande do Sul, tem que voltar a falar tu. Tu me perguntares como é que se clarifica uma manteiga, eu sei, mas eu nunca clarifiquei uma manteiga na minha vida, nunca. Tu sabe pela teoria. Mas faço o pão, eu sou padeiro, faço pão em casa. O pão consumido na minha casa é feito por mim. E não é maquineta, não, eu faço pão, né? Mas aí você faz mesmo? Há muitos anos, né? Que eu faço do meu jeito, eu gosto de um determinado pão, pronto, gosto, né? De uma receita, faço aquela receita. Algumas variações para não ficar monótono. Mas e dá certinho? Faço um pão bom. É? Bom. Não é tão bonito, mas é muito bom. Mas você está perguntando antes do que ia me perguntar, como é que comecei? Aí eu fui na livraria e encontrei um livro de um catalão chamado Nestor Lujan. E levei para o hotel. E comecei, eu lembro que eu me troquei, botei pijama, ia dormir, comecei a ler o livro e, eu saía de manhã no dia seguinte cedo, vou voltar à livraria ver se tem mais livros desse cara. Esse cara, eu gostei dele. Comprei tudo que existia dele. 2 ou 3 livros a mais. Pensei, eu gosto muito de história, né? E ele também misturava a gastronomia? Ele foi meu inspirador, né? Só que ele escrevia sobre comida, principalmente francesa, catalã e espanhola, né? Cozinha histórica também, Idade Média, mas tinha uma ênfase muito grande na cozinha espanhola, né? Nestor Lujan. E escrevia muito bem, os livros são primorosos, né? Quando eu voltei para o Brasil, e foi em 91, voltei para o Brasil, eu passei a dirigir uma revista chamada Gula. E eu introduzi na Gula uma linha de editorial semelhante os subsídios que eu encontrava nos livros dele, semelhante a uma revista que eu tinha conhecido na Itália chamada Pane e Vino, né? E a revista deu certo. Até porque naquele momento as pessoas estavam chegando, estavam recebendo produtos, tinham aberto, as exportações tinham sido abertas. Sim, a gente não tinha nada antes aqui, né? Nada, e precisava explicar o que eram os produtos. Eu lembro que fiz uma matéria explicando o que era penne.
Não, a massa, né? Uma vez um leitor me escreveu, antigamente escreviam, né? Não tinha e-mail, nem WhatsApp. Me escreveu perguntando, se o foie gras é produto de uma doença, provoca-se uma doença na ave para que o fígado cresça e fique gorduroso, né? Se é produto de uma doença, será que não faz mal para nós também comer o foie gras? As pessoas perguntavam isso, eram coisas elementares. A gente explicava. Não só sobre isso, mas explicava o que era foie gras, para que servia, como, né? Sim, não tinha nada. Ao mesmo tempo promovendo grandes cozinheiros, né? Porque os cozinheiros a gente promovia sempre, né? Sempre. Eu acho que... Eu tenho a coleção da gula. Eu tenho um dos orgulhos que eu tenho é ter promovido o cozinheiro, o profissional da cozinha. O cozinheiro não se conhecia o cozinheiro do restaurante. Não era ninguém, né? Conhecia-se a pessoa o anfitrião que nos recebia, né? Claro, sem dúvida. Isso, o dono do restaurante. O cozinheiro ninguém conhecia, né? Claro. E não saía da cozinha. Eu não saía da cozinha. A gente passou a promover o cozinheiro, colocando a foto dele no final da receita, fazendo uma tese. Eu lembro, escrevi muitas reportagens colocando o nome do cozinheiro. Depois ficou meio hipócrita, porque a gente sabia que a pessoa era incapaz de escrever. Não tinha condições de escrever um texto como aquele. Então, aí passamos a assinar. Mas no começo, eles assinavam. Tem muita coisa assinada que eu escrevi assinando. Claro, escrevi eles assinavam. Bom, pessoal, nós vamos dar um break. Infelizmente, nós vamos para o último bloco em seguida. Né? E essa hora passa de uma maneira, né, que a gente não sente, principalmente com essa qualidade de conversa. Né? Bom, nós voltamos em seguida com Gourmets na TV. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Nós estamos voltando com o nosso programa no último bloco, infelizmente. Nós não vamos ter condições de fazer a gravação de um programa para deixar montado para outro dia a gente poder passar, mas esse bloco sempre é mais curto. Os bolinhos de bacalhau estão ali, nós estamos comendo nos intervalos, o pessoal está aqui se divertindo, o nosso espumante, o Pipe já está com vinho, e o Dias Lopes tem que continuar um pouco dessa história que ele está nos contando, porque nós não podemos privá-lo e depois nós vamos ter que nos despedir, infelizmente. Vai lá, Dias, continua. Então, eu voltando então. Perfeito. A gula. A gula, né? A gula. E comecei escrevendo na gula, umas matérias maiores, tinha com aquelas... Tinha também matérias de culinária, claro. Um passo a passo, tinha tudo, né? Não se conhecia isso no Brasil, né? Não se conhecia, né? E eu comecei a escrever e de repente fui convidado para escrever uma página no Jornal do Estado de São Paulo. Eu escrevi durante 10 anos, não, antes do Paladar, 10 anos. O Estadão era uma página inteira. O Paladar já me reduziram a uma coisa desse tamanho. Né? E eu comecei a escrever aquilo e um dia o diretor, já falecido o diretor, meu amigo, disse, por que não reúne isso aí em livro? E eu reuni em livros, no primeiro livro, A Canja do Imperador. São artigos publicados principalmente no Estadão. Esse aqui. E ao mesmo tempo segui escrevendo para outros lugares. Escrevo para uma revista portuguesa, a revista de vinhos, a cada 2 meses tem um artigo meu. Né? Continua nessa atividade, Continua. Né? Então, qual é o futuro agora? O futuro? O que tu está preparando para nós? Eu acabei de escrever um livro sobre a cozinha ítalo-paulistana, né? Aliás, tem uma cozinha ítalo-gaúcha também, né? Também. Até sugeri para vocês. Também. Se eu morasse aqui, eu faria esse livro. Não, também é interessante. Eu que quero fazer esse livro. Eu te disse ontem, né? Vamos fazer junto. Não, mas não ítalo-gaúcha. Quer dizer, a cozinha que os italianos criaram aqui. Eu gostaria de fazer as tendências da comida gaúcha, né? Não, eu sugiro você fazer um livro... Exatamente o que os imigrantes italianos fizeram aqui no Rio Grande do Sul, que é o nosso galeto, polenta, passarinho, essa coisa toda. Essas coisas todas, a cozinha deles, com as histórias que tem lá. Tá, isso. Né? Eu fiz um livro sobre a cozinha ítalo-paulistana, que hoje é uma cozinha nacional. Os imigrantes chegaram com dificuldade financeira, né? E com dificuldade de encontrar os ingredientes para repetir os pratos dele, da região. Eles tinham ingredientes simples. E nem tinham, muitas vezes, né? Não havia, por exemplo, não tinha aqui, né? Não tinha. O grano duro não existia fazer uma boa pasta, né? Então eles usavam trigo de qualidade não muito boa. Hoje temos bom trigo, mas naquela época era difícil. Não tinha trigo? Não tinha trigo, né? Então eles foram adaptando esses ingredientes aqui, né?
adaptando, pegando ingredientes brasileiros e criaram o bife à parmigiana, por exemplo, o bife inventado numa cantina em São Paulo, né? Num momento que havia uma moda internacional do milanesa, do bife milanesa, criou-se lá, tanto é que a Argentina tem até hoje um bife à milanesa, na milanesa argentina, mas é outra coisa. A milanesa, aquele fininho. Nossa inspiração é a melanzana alla parmigiana, né? Perfeito. Que é a inspiração, é diferente. Então, a linguiça calabresa, que hoje é a linguiça mais vendida do Brasil, se não for é a segunda, né? Foi uma linguiça adaptada pelos calabreses que chegaram lá, né? Tem uns antepassos, não sei se aqui tem, que eu acho fantásticos. Um deles chama sardela, conhece sardela? A sardela com... A sardela, Tem, e além da linguiça, tem um outro que não foi criado em São Paulo, mas no interior de São Paulo, mas veio para São Paulo. E tem aqui os imigrantes, que é vêneto. É o Godeguin, chama Cotequino, né? Ah, mas não, aqui não se encontra mais. Não? Não se encontra mais. Muito difícil. Antes tinha uma outra nona que fazia ainda, mas agora não tem mais. Que espetáculo, uma maravilha, né? Uma maravilha. E o talharinho parisiense, por exemplo, né? Que ele... conhece, né? Cremoso. Talharinho parisiense, o capelete romanesca. E vai ter infinidade. Tem a torta... Aquela torta de Páscoa que eles fazem, que é a pastilha de grano, né? Que não é mais de Páscoa, né? Também eles adaptaram lá. Tudo é adaptado à nossa necessidade. Foram adaptando. Aí os italianos me surpreendiam, porque os italianos chegavam aqui no Brasil, eu dou um exemplo, Salvatore Loi, que foi chefe do Fasano e hoje é um grande chefe lá de restaurante em São Paulo. Ele chegou em São Paulo e ele quer conhecer o restaurante italiano, levar numa cantina, e ele falou, mas isso aqui não fazem cozinha italiana. Mas não fazem mesmo. É uma cozinha ítalo-paulistana. Não fazem, né? Então eu acho que eu codifiquei essa cozinha agora. E esse livro sai quando? Eu não... Pela melhoramento já teria saído, mas eu estou querendo sair por outras vias, né? Pois não. Vai sair em seguida. E estou terminando quando as galinhas fizerem dieta, né? Que é conta a história rapidinho, a história de quando as galinhas fizeram dieta, que é muito interessante. São crônicas históricas quando também. Quando as galinhas fizeram dieta, a gente da gordura aí, ó. Vamos lá. Tem um dos capítulos, que é um capítulo sobre a galinha e o ovo, né? Sim. Tem o ovo, né? Essa redenção do ovo. Aliás, eu cito o Luciano Veríssimo, que tem um episódio muito interessante. Ele se lamentou quando o ovo foi liberado pelos cientistas, pelos médicos, pela ciência, né? Dizendo que não fazia tão mal, né? Depois de tantos anos de privação, né? Ele, meu lamento, eu adoro, eu passei anos sem comer ovo e agora... Né? Tá liberado. Ele se sentiu prejudicado, né? Então eu cito ele, sobre o ovo, a história do ovo, que o ovo dá certo. E em um determinado momento eu falo sobre o problema da galinha. A galinha, cara de galinha, um dia, aliás não ela, os animais todos, né? Mais adiante vão ser criados de maneira... no regime. Na dieta, para não nos fazerem mal, a carne não fazer mal, o ovo fazer mal, nada mal, né? Então vai ser nesse momento em que eles fizerem dieta, nós vamos ser felizes. A gente vai, talvez, continue fazendo dieta também, mas menos do que agora, né? Menos restritivas, né? Essa história de quando as galinhas começaram a fazer dieta, né? Esse vai ser bom, esse livro. É interessante. Né? Não, quando sair... eu estou acabando o livro, estou terminando o livro, né? Terminando o livro. Eu preciso agora fazer uma seleção, que eu tenho capítulos suficientes. Eu tenho hoje mais de... posso até me falar por isso, mas eu tenho cerca de 1000 crônicas, capítulos inéditos, né? Inéditos, talvez uns 800, né? Que coisa. Publicados escritos, né? Aí que tem cada livro, cada livro tem uns 60, 180. Não, eu tenho menos, tem uns 800 mais ou menos, não contei. Se eu reunir isso, porque você tem que ter uma linha melódica no livro, tem que não posso publicar qualquer coisa lá dentro. Tem que ter uma coisa que eu quero pedir, quando tu vieres a Porto Alegre, avisa a gente, porque tu vem sempre, avisa em cima da hora, não dá tempo de marcar uma televisão, porque aqui as pessoas vão ficar conhecendo esse teu trabalho magnífico, gente. Entende? E tu tem obrigação, tu é gaúcho, tu tem que vir aqui com a gente. Eu vou ser sempre gaúcho. Gaúcho é Dom Pedrito, não esqueça, né? Dom Pedrito. Mas gaúcho que esse é quase impossível. Se eu esquecer de falar que sou Dom Pedrito, eles vão me cobrar. Tá certo. Bom,
E com direito. Tereza, Pipe, Dia, vocês vão me desculpar, mas a gente também tem time. E esse programa passou tão depressa que eu estou até envergonhado com o nosso espectador de não poder continuar com ele. Né? Mas o Dias prometeu que vai vir mais vezes. O Henrique, eu quero agradecer ao Henrique e ao Beto, nosso câmera, pelo empenho de nós fazermos essa agradável reunião aqui no nosso Estúdio 5, ao Caporal que saiu lá da fábrica dele para vir aqui nos trouxe esses bolinhos que ele elaborou e estão maravilhosos. Vocês não viram, eu não vou provar hoje, mas eu tenho certeza que o Beto ali atrás da câmera vai provar uma meia dúzia depois. Né? E quero agradecer não só a presença da Maria Tereza também, né? Mas os doces que ela trouxe, que são poucos, porque nós já comemos quase todos ontem, né? Mas de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não vou resistir de terminar esse programa de não dar uma mordida nesse merengue da Maria Tereza, que é uma história, que é um negócio ontológico, né? É um negócio ontológico, meu amor, te adoro, né? Vale, né, Dias? Vale. Vale. E eu vou terminar o programa agradecendo o Dias Lopes, a presença de todos vocês, né? Ao Pipe mais uma vez, que tem sido um parceiro constante quando ele pode, quando eu peço, né? E principalmente a Maria Tereza hoje pelo merengue, que eu agora vou ter o prazer de ensinar o nosso espectador, que eu encerro sempre o programa comendo, né? Então estou fazendo isso agora. Minha gente, com licença, isso aqui é um momento glorioso da gastronomia. Fala no recheio do merengue, fala no recheio, fala o que tem recheio. Ovos moles. O recheio de ovos moles, minha gente. Ai. Boa noite! Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.